obrigada a todas, todos e todes por estarem aqui. E vamos ver se a gente consegue falar das histórias, das trajetórias circenses. Primeiro isso, eu trabalho sempre no plural, né? Não existe a história de ninguém, de nada, né? Existem histórias, processos históricos e que e através quem faz, quem realiza, quem constrói, quem produz conhecimento são as pessoas que fazem, né? Então, não é um fato histórico que aconteceu. O fato histórico aconteceu porque tinha alguém de carne e osso, alguém de carne e osso, de vários, de multidões que fizeram aquilo. Então, existem os projetos históricos vivenciados. Eu sinto muita falta de lousa. Se alguém souber de uma técnica virtual onde tenha uma lousa que eu possa escrever conversando, eu gostaria. Vamos ver o que nós vamos fazer juntos e juntas agora, porque eu trouxe meu papelzinho também. Eu vou fazer uma pergunta que quem já foi meu aluno sabe, que eu brinco, que é uma pergunta muito simples, muito simples. E ninguém vai escrever uma tese de doutorado para responder, né? É o que vem rapidamente na emoção, no corpo, na afecção, no cheiro, na escuta. Vou fazer duas perguntas. O que é circo para vocês? É entretenimento. Como? Entretenimento. Eu falei entretenimento. Entretenimento. O que é entretenimento? Entretenimento é uma forma de passar o tempo. O que mais? Isso para mim é para geral. E para você, profissional? E para você, profissional? Não, como Não, profissional é minha perguntando vida. de tudo. Não, tudo bem. Para mim é a minha vida. Foi o que eu escolhi como quem é de fora da lona. Aí fui atrás para estudar, teve que sair do país onde eu morava. Tudo bem. É que eu estou perguntando para o Títio no total, no geral, no global. Sim. Tá certo? Como eu vou perguntar para todos. Quem mais? Hermínia, linda. Sim. Vou trazer a Linda, resposta. você também é linda. A gente sempre faz declaração de amor. Fala, linda. A pergunta, aí eu lembrei de uma fala do Profeta Gentileza, que aí ele fala: Claro. O circo é o mundo representado, porque o mundo é redondo e o circo é arredondado. Eita, Gentileza. Todo mundo sabe quem foi o Gentileza? Eu não sei. Você não sabe quem foi Gentileza? Maria, fala aqui para ele quem foi Gentileza. É um profeta e que ele começa a sua trajetória messiânica a partir de um incêndio de um circo que aconteceu em Niterói e que é um marco na história do circo brasileiro. E ele constrói no circo, nas cinzas do circo, um jardim e começa a receber as pessoas que vão para lá, que perderam famílias, e ele vai distribuir tudo que ele tem, e ele só pede que as pessoas, ao invés de falar por favor, falem por gentileza, e ao receber, diga agradecido ao invés de obrigado. E aí trouxe essa máxima: gentileza gera gentileza. Então, o circo é um pano de fundo da história do Profeta Gentileza, e ele traz isso, que o circo é o mundo representado porque o mundo é redondo e o circo é arredondado. Mas, por enquanto, só para fazer esse resumo, ele era um executivo de terno, gravata, que pegava as barcas de Niterói para o Rio e Rio para Niterói. Eu brinco porque não é barca ou barca, que nem nós somos barcas. Né? Quem mais? O circo ele é acolhimento, é o lugar de todos que são aberrações aos olhos da sociedade ocidental. O que são as aberrações? Negro,
pessoas com nanismo, pessoas que têm deficiência, que nasceram com habilidades incapazes de ser compreendidas. Pensa ampliando a questão dos artistas, desse acolhimento que você está colocando das aberrações. Pensar no acolhimento. Depois a gente amplia mais, então, Thalita. Tá. Quem mais? Marcela? Circo, para mim, é ser criança sem medo de ser feliz. Isso já foi tema de campanha política, né? E eu gostava muito. Quem mais? Eu anotei. Eu coloquei assim, um espaço mágico de acontecimentos extracotidianos de reinvenção da Cara, você existência. escreveu uma tese. Espaço mágico de acontecimentos extracotidianos e reinvenção da existência. Eu acho que o circo, para mim, é uma linguagem múltipla, né? Multiplural, onde você consegue encaixar muitas coisas que você faz. Você pode escolher com que você se identifica, que é muito esse lugar, né? De você participar, estar dentro do circo e aí se enxergar. Porque se a gente for pensar também é um lugar muito estético, né? De vários corpos bonitos, né? De várias... E é aí quando que você vê, onde você se encaixa. Eu acho que é isso, assim, é um lugar aberto, diverso, que abraça todo mundo, mas depende da sua identificação. Estou falando como profissional mesmo. de dentro, né? Isso. Para mim, é um lugar de sonho, para mim é um lugar de magia, para mim é um lugar de busca ancestral mesmo. Quem eu sou, de onde que eu venho, o que me chama, por que me encanta tanto, e eu fico nesse questionamento. E proporcionar isso, estar dentro disso, viver isso, para mim, é mais encantador do que entender tudo isso. É só sentir, para mim, pelo menos. Mas eu me identifico muito com essas falas mais racionais aí também. Eu acho que toda fala racional parte de uma fala de afecção, né? Quando você... primeiro a gente sente na pele. A pele a nossa primeira... a parte mais profunda que nós temos, né? Então, você sente na pele e aí aquilo provoca afecção e depois é que vai para o pensamento produzir conhecimento, né? E eu acho que de várias formas a gente acha que racionaliza tudo. Não, a gente sente tudo, a gente é afetado, por afecções mesmo, né? O circo, para mim, é espelho, reflexão, surpresa, acolhimento, verdade, alegria, sustento, família e identidade. Eu peguei duas palavras só, que para mim é um espaço de fantasia e transgressão. Transgressão de todas as ordens mesmo estabelecidas, né? Um cara está fazendo malabares, não é o que as pessoas fazem normalmente no cotidiano, né? Então está transgredindo de alguma forma. Até o palhaço, né? Acho que todas as artes que se encontram lá têm um pouco dessa transgressão. Então eu fiquei na fantasia e transgressão. Eu fiquei na alegria e uma referência que eu assisti o filme Palhaço e ficou um marco assim em mim, que é a esperança. O circo me lembra a esperança. Para mim, o circo é uma ponte para inúmeras frentes sociais, enfim. Bom, para mim é uma manifestação cultural humana que se projeta através do virtuosismo, inovação e o encontro. Fui um pouco sintético, eu coloquei que é uma amplitude de práticas artísticas e técnicas e também um estilo de vida.
Você havia dito para a gente, eu achei que era para escrever, aí quando você falou a pergunta, a única palavra que me veio à cabeça foi, aí eu escrevi, foi curva. Curva? E aí eu não sei, porque eu acho que tem um lugar de que as curvas podem ser perigosas, né? Ou podem ser flexíveis também, né? E aí eu acho que foi mais nesse sentido. Mas a outra coisa é que, assim, trazendo para um lado pessoal, assim, profissional, eu acho que hoje, assim, o circo ele é para mim a alma e ao mesmo tempo a sombra do palhaço, assim, para mim. Explica para mim a alma e a sombra. É alma no sentido de que sem alma a gente não vive, né? Assim, palhaço não vive. Mas ao mesmo tempo a sombra no sentido de que, cara, como é que eu posso dizer? Eu não sou circense. E esperam sempre, inclusive o mercado, espera sempre o palhaço circense, o palhaço que tem... e eu tenho alguns trabalhos que não tem nada de circense, mas a palhaçaria está ali, né? Então, assim, aí nesse sentido, até para contratações, às vezes, eu tenho uma certa dificuldade nesse sentido. Então, esse é um debate que eu tenho sempre assim comigo e com algumas pessoas que eu conheço sobre isso. Olha, se nós pegarmos todas essas falas de todo mundo, e ainda quem não... isso daqui não tá ilegível, tá? Não tem jeito de... Acho que nem eu vou reconhecer depois, mas eu espero a gente, durante o curso, tá falando de várias dessas questões que vocês colocaram. Não existe uma única verdade sobre o que é o circo. Aqui foram mais de 20 pessoas que nem colocaram tudo do que acham, mas que foram rapidamente colocando. Então, você tem milhares de formas de entendimento do que seja circo. Então, não existe uma única fórmula, e aí eu vou pegar o que o Cássio... Foi o Cássio que falou por último? O que o Cássio aponta, mas não só do Cássio, eu vou estar falando, mas é que ele foi o último, e ele, assim, há uma necessidade o tempo inteiro. Você tem isso na pesquisa acadêmica, você tem isso no cotidiano de vários modos. Eu vou falar um palavrão que vocês vão ter que ir se acostumando, que é o modo de organização do trabalho, certo? Então, assim, os vários modos de organização do trabalho circense, quais são os vários modos de organização do trabalho circense? Circo de lona. Circo de lona é um modo. Qual outro? Circo de rua. Circo de rua é outro. Qual outro? Trupe. Trupe é outro. O que mais? Circo-teatro? Circo-teatro. Se bem que o circo-teatro pode estar na lona, pode estar na rua e pode estar na trupe, tá certo? Porque ele é uma produção de espetáculo. O que mais? Modos diferentes de organização do trabalho circense, da produção... Circo. Capatazia. Capatazia pode estar na lona, pode estar na rua, pode estar na trupe. Sim. Então, a capatazia é uma função. Circo família, organização familiar. Pode estar na lona, pode estar na rua e pode estar na trupe. Circo social ou circo educação? Circo social. É um modo de organização do trabalho, tá certo? Que pode ser os trabalhadores, podem estar na lona, podem estar na rua, podem se formar trupe e podem ser professores, não é professor que chama, como que é? Enfim, né? O que mais? Modos de organização de circo? do trabalho. Né? Escolas de circo? Escolas de circo. Escolas de circo. Paulo, amplia
escola de circo? Porque também não existe um único modo de organização do trabalho, de produção da linguagem circense. A escola de circo não é um genérico. Academia. Academia, então nós estamos falando de a escola de circo dentro de uma coisa ampliada que nós podemos chamar, não sei se a gente pode chamar, posso estar inventando agora, que são processos formativos de linguagem circense. Pode ser? Então, Palhaçaria? Uma deles é academia. Depois a gente vai conversar cada uma, o que vocês acham. Escola de circo faz os diferentes modos de processo formativo. O circo social é uma escola de circo também, não é? Sim. Só que esse processo formativo está dentro de um modo de organização do trabalho que a gente chama de circo social. Academia, quem que falou? Foi Esther? Quem falou agora? Cadu. Foi uma voz feminina. Eu falei palhaçaria, não sei, assim, porque são modos, né? Tá dentro Palhaçaria pode estar na lona, pode estar na rua, pode estar na trupe, pode estar no circo social, pode estar na academia e pode estar nas escolas de circo. Nós estamos falando de modos de organização do trabalho, de produção da linguagem circense, que produz palhaços, que produz, né? Minha, Oi, eu quero acreditar na escola regular. Então, a escola dita oficial. Sim. Por exemplo, Escola Nacional de Circo. E a escola pública mesmo, assim, acredito que ela... O ensino formal. Isso, Você está falando da escola pública, da rede pública de ensino? Sim, sim. Um espaço de trabalho, realmente. É um espaço não muito ocupado ainda, mas já tem várias ocupações. É isso, tá certo? Sim, porque quando eu falo em modo de organização do trabalho, eu pressuponho que isso vai produzir profissionais os mais diversos possíveis. Entendeu? Então, vai produzir, ou tem na sua intenção, na sua intencionalidade, a Slipa tem na sua intencionalidade formar palhaças, palhaços e palhaças e brincantes, que não é igual a um outro curso, a proposta de outros cursos. Então, os cursos têm na sua intenção formar palhaças, palhaços, palhaças, e nós incluímos os brincantes. Porque eu sempre trabalhei com isso, a ideia de que o circo é mistura. Qual mais? Convenções. Convenções. Vamos falar mais de convenções. As convenções podem estar na lona, podem estar na rua, podem estar na trupe, pode estar no circo social, pode estar na escola de circo. Só que tem uma outra coisa, quem falou convenção? Tem uma outra coisa, Esté, que a gente pode colocar aqui, Cadu e Marcela acho que vão concordar comigo, que são os festivais. E encontros também, né? Um modo de organização festivais, encontros. Também institui formas de apresentação dessa linguagem circense. No festival, pode ter a lona no festival, a rua no festival, a trupe no festival, tá certo? Deu para entender isso, não? Concordam ou não? O que mais? Ô, Hermínio, eu tenho assim, permeia uma dúvida na minha cabeça, eu queria que você me esclarecesse, quanto a pesquisadores, né? Igual você, por exemplo, historiadora, né? Nesse caso aqui, cabe em escola de circo, cabe circo social, cabe... Como que eu classificaria nesse caso? Eu classificaria, essa é uma boa pergunta, como que a gente classificaria os pesquisadores acadêmicos? Pesquisadores da academia, porque pesquisador, para mim, é um assunto muito sério.
mas não é sério como a academia coloca. É sério de outro jeito. Então, você também tem as produções acadêmicas. Que, claro, não é igual a produzir um modo de organização do trabalho da lona, ou não é igual a produzir no Círculo Social. Só que a lona, a rua, o trupe, o Círculo Social pode estar nas produções acadêmicas. Tá certo? E pensar a Hermínia, que não é artista. Eu acho que eu não me incluo em lugar nenhum, né? Porque eu estou na produção acadêmica. Agora, o que eu considero, Cadu, uma coisa bem séria, é a gente acertar essa questão do conceito pesquisa. A academia fez todo mundo acreditar que pesquisador é aquele que está dentro dos muros acadêmicos. Né? Isso é uma vitória deles, e que eles, nessa coisa de se firmarem assim, pesquisador já é com P maiúsculo, e pesquisador faz referência à pesquisa acadêmica, seja na graduação, na pós-graduação, no pós-doc, etc. Só que eu não trabalho assim. Todos nós somos pesquisadores. Todos. Pensa, Thalita, pensa no momento de você produzir um espetáculo. Você já produziu um espetáculo? Já, um festival também. E um festival também. Não, o festival é muito grande. Vamos ser mais curtos agora. Pensa na sua produção. Eu estou pegando aleatório, não estou... Pensa o que você teve que fazer para produzir esse espetáculo. Eu tive que entender a linguagem por conta do meu público. Certo. Então, você fez uma pesquisa do público que você ia apresentar. Sim. E entender sim. É pesquisar. Pesquisar é entender. O que mais? Falar com o dono do morro para autorizar a apresentação. Por que você teve que ir lá falar com o dono do morro? Sim, porque tem toda uma ordem social ali. Exatamente, né? Que não é só uma autorização da prefeitura, mas entender de quem é aquele espaço, né? Na prática. Descobrir quem é essa pessoa, descobrir como acessar essa pessoa. Às vezes a gente não fala diretamente com essa pessoa, mas com uma pessoa de confiança que tem acesso a essa pessoa. Vocês estão vendo quanta pesquisa ela teve que fazer para produzir um espetáculo? Me fala da pesquisa, qual foi o espetáculo que vocês produziram? Não, desculpe, antes de você dizer isso, onde foi a apresentação? O local? Vou falar de uma, pode ser? Pode ser só de uma. Vou falar também de onde geralmente né? Que geralmente são campos, né? Campos que daria para ser uma quadra, daria para ser uma praça, mas não é. É só um campo abandonado mesmo, que geralmente as crianças jogam futebol, acontecem coisas ali, mas geralmente é um campo. Um campo que você pesquisou, e aí o que artisticamente se fez nesse campo? Colocar o picadeiro, depende do horário, para o sol lá no Kengo, né? Então a gente tem que ver qual horário que a gente sofre menos, se consegue alguma cobertura. Pensa que essas informações que a Thalita está passando é pesquisa. Eu, uma vez, quando eu comecei a fazer meu mestrado, eu não sei, a maioria se não sabe, se não tem assistido meus ao vivo, porque todo mundo quer saber da sua história, você acaba contando e está uma repetição, né? Porque são públicos diferentes. Eu nasci em circo, né? Eu sou a 4ª geração circense no Brasil. Então, quando eu comecei, mas eu não, a minha geração inteira não foi ser artista. Mas isso a gente conversa depois. Então, quando eu comecei a fazer pesquisa sobre a história do circo, que eu não conhecia nada da história do circo,
a não ser uma história muito restrita familiar, eu comecei entrevistando meu pai, minhas tias-avós, minhas tias, e aí eu perguntei para o meu pai assim, que pesquisa vocês faziam para entrar numa cidade que a gente chama de fazer a praça? Não, pesquisa para vocês que estão na universidade, a gente não fazia pesquisa. E aí, quando eu vou levantando com ele, o que a Thalita foi rapidamente, tem muito mais coisa que a Thalita poderia colocar aqui, e vocês todos, o que eu fui conversando com ele, o grau de complexidade de uma pesquisa em qualquer desses modos de organização do trabalho, de produção de um espetáculo, de produção de uma linguagem científica, de produção de um processo formativo, quando eu fui mostrando para ele tudo que era o conjunto de saberes e práticas e produção de conhecimento que eles tinham que pesquisar para entrar numa cidade, ele virou e falou assim, então eu faço pesquisa? Porque pesquisa virou um palavrão acadêmico. Pesquisa virou uma coisa que é só academia. Vamos pensar, agora todo mundo junto, o que um circo itinerante de lona, eu não chamo de tradicional, e depois a gente vai conversar muito sobre isso, tá? Porque eu considero o modo de organização do trabalho do circo itinerante de lona. Então, o que um circo itinerante de lona tem que fazer para chegar na cidade de Palmas? Estou chegando aleatório. Qual a pesquisa que tem que ser feita, em quanto tempo, medindo o tempo mesmo, que tem que saber sobre a cidade Palmas? Quais são? Fala para mim. Hermínia, eu vou falar de novo, porque eu moro aqui há muitos anos, minha família toda é daqui, né? Mas qual é o problema de você falar de novo? Ah, não! É porque... é eu. E, assim, eu sempre fui muito em circo aqui, era aqueles pequenos circos de lona mesmo, né? E eu sempre sentava muito para conversar com eles, sempre fiz amizade, assim. E isso é a pesquisa, né? Geralmente, em Palmas, ou eles se instalam nos bairros periféricos, onde eles conseguem ter pessoas que vão assistir o circo, né? Aqui em Taquarussu, que é um distrito, né? Então, a pesquisa deles é aonde eu vou colocar, né? Que público eu vou atingir, né? E aí, ultimamente, de uns anos para cá, veio uns circos maiores, gigantes, de passar helicóptero, carro, que já ficava instalado no centro de Palmas, né? Que era já para outro tipo de público. Então, assim, eu acho que é isso, né? Você pesquisar, fazer esses circos maiores, inclusive, parecia até no jornal, né? Mas o que chegava aqui em Taquarussu, ele já sabia que ia ter esse público daqui também. Então, eu acho que é pesquisar o tipo de público também, principalmente, né? As formas. É tudo isso. Vamos colocar mais coisa? Sim. Nessa pesquisa? Dá licença, eu preciso falar. Posso? Oxe, fala. Só. Meu encontro, né, com o circo vem daí, com essa coisa de teatro e tal, porque dentro da minha cabeça maluca e de ter perdido o pai jovem, assim, a minha busca, a minha pesquisa era exatamente essa, saber quem era esse artista famoso, mas que era meu pai, e que eu conheci só isso, e que era um artista muito importante, muito famoso, e que eu conheci só isso, sabe? E que hoje eu tenho um filho que eu consigo carregar comigo, fazendo o que eu só imaginava poder fazer com ele, só que ele morreu. Então, a minha vida, assim, ela starta, desperta, né, por causa dessa pesquisa. Tudo bem, já era atriz e tal, não sei o quê, mas quando caiu a minha ficha de que a minha pesquisa era pessoal e acabou me levando para o profissional também, eu falei, gente, tá aí, é minha vida. Então, o circo, para mim, por isso que tem essa coisa toda de ancestralidade, de sonho, de tudo.
porque eu estou buscando quem sou eu, sabe? Quem foi 50% de mim? Islani, que a já minha pesquisa foi igualzinha à sua. Não, gente, para contar, Hermínia! Não tem livro, não tem nada. Tem vocês que estão vivos, que vocês curtiram isso. Vocês Não, mas se você ler o meu livro, que está disponível no seu conteúdo, você vai ver que a minha pesquisa começou para saber quem eu era. Porque um dia uma jornalista pergunta para minha prima, em 85, eu era bancária, eu sou aposentada bancária. Nós somos 14, 15 primos na geração, ninguém virou artista. Isso era impensável na história do circo. E aí todo mundo teve diploma na escola oficial. Então, quando essa jornalista em 85 pergunta para minha prima assim, olha, eu quero escrever um artigo sobre a história do circo, você me ajuda? A minha prima ficou apavorada, me ligou e falou, Mira, você não quer escrever um artigo sobre história do circo? Eu falei, quer, mas a gente não sabe nada sobre história do circo. Mas me faziam acreditar que as histórias da minha família não eram histórias de circo, porque história, com H maiúsculo, é acadêmico, é produção de conhecimento. E as minhas histórias orais não eram produção de conhecimento. Então, eu começo, Islani, do mesmo jeito que você. Eu tinha uma amiga psicanalista que ela falava assim, mas você quer saber das suas origens e do seu pai? Por que você não vai fazer psicanálise? Ainda bem que eu não segui, eu fiz psicanálise também, mas ainda bem que eu não desisti. Eu não desisti da minha vontade de fazer essa pesquisa, entendeu? Então, é isso, Islani, eu comecei igualzinha a você. Vamos ver as nossas produções, como que vão acontecer, tá certo? Mas a pesquisa, por exemplo, tudo isso que a Islani falou, que a Thalita falou, e essa questão da Esther, tal, para alguns campos do conhecimento, não são consideradas produção de conhecimento. A minha narrativa, das minhas vidas, das minhas existências, dos meus fazeres, como narrativa, não são consideradas como produção de conhecimento. Produção de conhecimento tem um certo acordo acadêmico do que é que tem que conter um método. Então, toda produção oral, para vários campos acadêmicos, não é produção de conhecimento. A produção circense, que nós acabamos de falar tudo isso agora, não é produção de conhecimento, porque é uma produção, na sua maior parte, oral, e não se engane, isso não se dá só no circo itinerante de lona, a produção oral da transmissão dos saberes não é só de geração a geração, é também no circo social, é também na escola, vamos voltar a falar sobre isso. Mas as pessoas dizem que essa produção do conhecimento desse tipo não tem um método. Participei de uma mesa, um dos Anjos do Picadeiro, que tinha o Biribinha, mas não do Alagoas, o Biribinha lá do Paraná, o Geraldo. E eu participei dessa mesa e tinha o Ricardo Pussetti, tinha a Daniela de Porto Alegre, tinha o Biribinha e tinha outras pessoas, acadêmicas ou não artistas. E o Geraldo gerou nervoso assim para mim, falou assim, eu que coordenava a mesa, aí ele falou assim, do que nós vamos falar? Eu falei assim, nós vamos falar do seu método de trabalho, do seu método de ensino, do seu método de pesquisa. Eu não vou sentar e eu não tenho método. Então, as pessoas se convencem de que elas não têm método. As pessoas se convencem que esses palavrões, método, pedagogia, produção de conhecimento, só se dá dentro de alguns muros.
E toda a produção que a Thalita produz a partir das relações, dos encontros, dos afetos no território onde ela trabalha, que são acontecimentos o tempo inteiro de corpos, multidões, o dela, o nosso, os encontros. E encontro para palhaço é uma coisa muito importante, né? É no encontro que você tem a produção de conhecimento. Só que isso não é considerado. Vamos voltar para um pouco o modo de organização do trabalho. Paramos nas produções acadêmicas, festivais. Veja, para você, eu acho que todo mundo que está agora se embrenhando nesta aventura de ter uma aluna, né, Marcela? Vários de vocês que estão se embrenhando, que é uma aventura de tudo, que é bom e ruim, e não sei o que, e tudo, né? De difícil. Mas vamos pensar no chamado circo itinerante de lona. Depois eu chego em quem está fazendo essa empreitada, certo? Que a maioria chama de tradicional. Não é? Eles são tradicionais lá da lona. Mas vamos tirar essa palavra tradicional por enquanto e vamos pensar que, para você produzir um espetáculo sob a lona, você tem que ter uma organização do trabalho para a lona. Certo? Então, a lona exige o quê em termos de organização do trabalho? Exige uma pesquisa intensa na chegada das cidades, de uma complexidade incrível. O que mais que a lona exige? A itinerância, a Esther estava falando um pouco disso. O que a itinerância exige? Na produção artística, que tem uma características diferenciadas na lona. Eu coloco diferente, não coloco desigual. Quando você acha que a lona é menos que a rua, ou menos que o teatro, ou menos que o circo social, ou menos, você produz desigualdade. E a gente sabe o que significa desigualdade nesse país. Né? Então, eu considero que nós todos somos diferentes. E a diferença, tirando o bolsonarista, eu não vou ser falsa nesse sentido, tá bom? Mas a diferença me enriquece, em princípio, tá? Mas eu posso ser diferente do outro e não gostar muito do que o outro faz. Isso é normal. Eu não sou santa. Mas eu não posso dizer que eu não gosto porque o meu é melhor. Pensem que isso é feito o tempo inteiro quando vai se discutir circo. Quando se vai se discutir teatro, quando vai se discutir dança, quando vai... Qualquer produção artística. Nós estamos falando de circo, tá certo? Então, veja, o modo de organização do trabalho circense na itinerância exige todo um complexo de funcionamento diferenciado. Por exemplo, acho que a Ana deve saber disso, vários que se formaram nas escolas de circo a partir de 80 não conseguiram trabalhar na lona, na itinerância. Aqui no Brasil. Lá fora conseguiram. Mas com razão, porque não havia uma questão trabalhista que desse garantia para eles. Primeiro, e a itinerância exige do artista produções de vida e de existências familiares, de moradia, que outros lugares não têm, que são outras formas de exigência. Entendeu? O modo de produção, o modo de organização do trabalho do circo itinerante, seja o pequenininho Esther de Taquarussu, como seja o grande,
claro que com as suas diferenças, eles têm que ter um modo de organização da produção artística, da produção de pesquisa, que vai ser diferente do circo social. Qual é o modo de organização do trabalho do circo social? Qual é o modo de organização do trabalho da rua? A rua tem que fazer uma pesquisa intensa da rua. Não é? Você tem que saber, exige de você uma performance diferenciada. Eu não gosto de performance. Eu tô ficando bem o pernambucano lá, essa coisa do estrangeirismo está me incomodando. E essa pandemia, o estrangeirismo ficou assim. Acho que é um formato, né? Ninguém mais Diferenciado. Um formato diferenciado mesmo, né? Uma forma de fazer. A forma de fazer. Veja, quem faz rua tem que entender o público. Todos têm que entender o público, mas Isso na praça... Não só tem a ver com gestão, não. É gestão, administração, é tudo, não é isso? É tudo, é tudo. Mas essa palavra gestão, modo de gestão? Todos fazem gestão, certo? Todos são gestores. Não existe... Mas vocês acabam sendo gestores e gestoras do seu próprio trabalho, né? Mas todo funcionário de uma empresa é gestor, mesmo que o gestor principal acredita que ele não é, mas ele é gestor, né? Mas depois a gente conversa. O modo de trabalho da rua, por exemplo, o modo de trabalho do semáforo. 80% de quem trabalha no semáforo tem que ter um know-how do tempo. Ele tem que ter know-how do tempo do semáforo, do vermelho. Ele tem que dar... E eu sempre percebo assim, eu falo para o meu marido, esse daí é novo no semáforo. Porque ele quer apresentar tanta coisa que ele perde a chance do chapéu. Isso é muito comum, eu falo. Esse daí está novo no semáforo, né? Mas ele tem que ter o tempo do semáforo, ele tem que ter o tempo de fazer o que ele tem que apresentar e passar o chapéu, tá certo? Eu estou falando dos artistas, porque, para mim, semáforo também tem artista, né? É que ainda existe a fala de não vamos montar uma escola de circo aqui, porque eles vão para os semáforos, né? Isso é muito comum, confundir, mesmo nas escolas de circo. Eu já passei por turma de escola de circo, que eu tinha artista de semáforo, e havia um certo preconceito legal em relação a eles. Ninguém é santo nessa terra, tá bom? Certo? E quem faz circo social? Bom, não vou... e quem faz escola de circo, por exemplo, a Escola de Circo de Goiânia, a Escola de Circo Nacional, as escolas, e o próprio circo social, festivais. Bom, eu não quero me envolver em fazer festival, porque eu acho que é uma luta que só esses meninos mais jovens. Mas está dando para entender o que eu estou chamando de diferentes modos de organização do trabalho? E tem que entender que esses montes de modos de organização do trabalho se conversam e se encontram e se dialogam e se rejeitam o tempo todo. Ninguém nasceu de chocadeira. Tá certo? Então, assim, querer dizer que eu não tenho nada a ver com o circo, com a história de circo, é muito problemático para mim, né? Não é porque, por exemplo, as meninas estão muito voltadas para a questão da ancestralidade, que é legal, porque, para mim, ir atrás da questão da ancestralidade negra e ir atrás das ancestralidades dos povos originários
muito legal, porque eles são grupos. Os ciganos também, durante um tempo, são grupos, mas principalmente esses dois, que tinham mundos outros. Não eram outros mundos, eram mundos outros. Eles tinham mundos outros, porque eles tinham modos culturais de viver, modos religiosos de viver, modos de ver a vida, modo de ver as relações, modo de ver o nosso mundo, que é esse outro mundo, vê uma montanha. Se é um capitalista, ele vê a montanha pensando: olha, que eu vou cortar essa montanha para construir um condomínio, ou porque essa montanha é cheia de minério. Os grupos originários olhavam para a montanha, ou olham para a montanha, e vê a casa de Deus, dos deuses deles. Né? Então, são mundos outros, assim como os dos africanos. Os mundos outros deles na África foram totalmente violentados. Mas, enfim, é isso que eu acho interessante, cada um na pesquisa da sua própria... eu não considero ancestralidade para mim, mas eu considero a minha procura de quem eu era e como é que eu estava no mundo. E aí eu ampliei essa pesquisa. Por isso, assim, olha, falando dos modos de organização do trabalho, não existe, nessa lista que nós fizemos até agora, quase que eu fiquei. Não existe uma verdade única do que é o que é. Tudo isso, mais todas essas questões dos modos de organização do trabalho que eu falei, fazem parte da produção do conhecimento coletivo. Então, não é porque alguém disse da questão que circo é uma manifestação, o circo é uma forma, uma amplitude de práticas, técnicas e artistas, que isso está dizendo uma verdade. São várias verdades, vários regimes de verdade que todos nós temos regime, mas nós não temos uma verdade única. Não dá para você conceituar nada, não é só circo, nada como sendo a verdade. Só que é isso que nós vemos o tempo inteiro quando nós vamos fazer discussão do que é circo. Certo? Essa questão que ele colocou, ele não é circense, mas é solicitado o tempo inteiro dele ser circense para ser palhaço, essa é uma disputa. Todos esses modos de organização do trabalho, todas essas partes que essa produção coletiva, desse conjunto enorme do que significa, essa diversidade enorme do que significa a produção da linguagem circense, ela tem disputas. E são disputas de saberes e poderes. Alguém que chega para ele e diz que, ao tempo inteiro, ele fala que é uma sombra, né? O palhaço, ele não é circense, não entende nada da história do circo. Isso é uma disputa. Quando o Soleil chega em 2006, eu vou assistir. O único espetáculo do Soleil que eu fui ver foi o Saltimbancos. Você acredita? Aí, quando nós saímos do Saltimbancos, tinha um circense que se chama circense tradicional, que são os únicos detentores dos saberes, todo poderoso, do chamado circo tradicional, dono de um circo razoavelmente grande no Brasil. Agora ninguém é razoavelmente grande, porque está tão confusa a pandemia que a gente está com dificuldades de dizer de tamanhos, mas na época, em 2006, ele era um dos circos grandes no Brasil, e
e ele saiu, e assim, dizendo, isto não é circo? Por que então dá o nome disso de circo? Eu não vou falar o nome, este eu não conto o nome, porque é parente também, sabe, assim, meio de longe, e não falo. E aí eu falei, mas fulano, por que você não acha que é circo? Isso é teatro. Aí eu falei, uai, mas você fez teatro? Não, isso é dança. Ué, mas a minha avó, né, a minha avó de paterna, ela era bailarina clássica junto com as primas dela. Não, essa coisa de ter enredo e não sei o que, isso não é circo. Aí eu falei assim, mas nossa, quantas peças teatrais, revistas do ano que a gente estuda na história, no circo, que tinham enredo. Era diferente? Totalmente diferente, porque eu estou falando disso de 1890. Para 2006, tem que considerar que o circo é contemporâneo sempre, né? Mas a estética, o procura do novo, está sempre presente. Aí eu ia dizendo para ele, mas nós também já fazíamos isso. Quando eu tentei dizer para ele que a diferença entre ele, o Circo de Soleil, o modo de organização do trabalho, do jeito como ele foi montado, a questão do investimento financeiro que foi feito pelo governo canadense, muita grana, e também tinha perspectiva de ter vários circos, mas vários circos também não era novidade. Taranã, taranã, ele falou assim, você não entende de nada. Mas, por outro lado, os grupos que vão começar em 80, 90, se diziam circo novo ou novo circo. Contemporâneo é uma coisa mais contemporânea. Aí, eu perguntava por quê? Né? Por que isso? Não, porque nós temos música ao vivo. Olha o contraponto com esse circense que eu falei. Assim, que os dois estão falando quase a mesma coisa em termos de estética. Não estou falando que são coisas iguais na hora de você montar o espetáculo. A gente tem teatro. Bom, meu bisavô já fazia isso. Nós temos música ao vivo. Não, no meu bisavô também. Então, o Circo Novo, o Novo Circo, que aparece na década de 80, 90, colocava que eles faziam tudo isso. Incorporação tecnológica, música ao vivo, teatro, dança, recitar poesia, taranã, taranã, taranã. Aí eu mostrava um espetáculo para eles de 1890. Que tinha tudo isso. Era igual? Nunca. Não pode ser igual. 1890 é a estética de 1890. 2021 é a estética de 2021. Então, eu não posso pegar pelos elementos da estética para dizer que é novo, velho, antigo, tradicional. Certo? Tá dando para entender? E por isso que eu volto na questão dos modos de organização do trabalho. E também reforço que todos esses lugares de produção trabalham a diferença como desigualdade. Por isso que o tempo inteiro o palhaço tem que ser circense? Não, mas isso a gente já ultrapassou em vários momentos. Mas ainda existe isso. E aí eu acho que é importante você conhecer os processos históricos, até para você também disputar essa memória, disputar essa prática. Então, assim, disputar mesmo. Tem gente que fala assim, mas só tem disputa? Tem, você tem disputa dentro da sua casa. A disputa de memória é uma das coisas mais importantes que nós temos que estar atentos. Por exemplo, e hoje
Vamos supor que hoje alguém que assistiu o Rambo na década de 70, quem aí vocês acham que ele acharia que tinha ganhado a Guerra do Vietnã? Lembram do Rambo? Não é da geração de vocês? Ô, Paulo, cadê o Wagner? Os americanos. Eu tenho só 33, gente. Hã? Sim, os americanos. Eu tenho só 30 anos, viu? É verdade. Mas, veja, a disputa de memória está nos detalhes. Ou nós não estamos fazendo uma disputa de memória violenta neste desgoverno? Ou nós não estamos fazendo uma disputa de memória violenta em relação a essa questão da pandemia? A destruição do serviço, da rede de serviços de saúde do Brasil, que com todos os problemas homéricos que o SUS tinha, era a única rede mais completa de atender, e fizeram acontecer que Covid se trata em hospital. A rede de saúde pública, desde a ACS até médico, tratava no território, tratava no local. Mas a disputa de memória é o tempo inteiro. Então, quando você tem esses grupos, cada um dizendo que nós somos os verdadeiros donos do saber circense, e o outro dizendo, nós não temos nada a ver com o circo chamado tradicional, porque nós inventamos a roda. Eu e o Daniel escrevemos um texto, é uma pena que esse texto ainda não foi publicado, já foi aprovado, mas não foi publicado, então eu não posso disponibilizar, mas posso falar dele. A gente escreve a questão do... Tem uma das autoras que é muito usada na pesquisa acadêmica, e é muito usada por várias pessoas da palhaçada, da palhaçaria. Essa pessoa diz que a nova estética circense, a nova estética do circo, surge a partir de 1968 na França. Como assim, Jacaré? O meu problema dessa produção de memória, eu tenho problema com ela, porque ela acha que a França inteira participou de 68, e o circo da França inteira, mesmo o circo no bairro não sei aonde, na cidade não sei aonde, produziram uma nova estética. Né? Mas o meu problema, não, o que eu quero disputar com essa produção, o meu problema é dizer que isso aconteceu no mundo inteiro. Que esse é um carimbo que todo mundo diz. A fulana diz que a nova estética circense surge a partir de 68 francês. Como? Como é que foi vivido o 68 francês no Brasil, em 68? Tirando uma meia dúzia de intelectuais, de uma elite da intelectualidade, como que o resto de todo mundo que está fazendo o circo viu isso? Não viu, não conheceu. E o circo na África? E o circo na Ásia? E o circo? E o circo? Só que todo mundo usa isso como um modelo acadêmico ou um modelo de citação. Mas não, vamos sair da Europa, mas é um processo de colonialidade. Temos que decolonizar isso também. Entendeu? Temos que decolonizar isso. Mas veja, vamos voltar para o Brasil. Vamos voltar para o Brasil. A partir da década de 70, 80, há uma produção acadêmica, antes não havia, que a Ana até citou outro dia o Magnani, né? Faz parte desse grupo que eu vou falar agora, principalmente da USP.
um período de ditadura, 70, na segunda metade de 70, período de ditadura, e que vários doutores que estão fazendo a pós-graduação, mestrado, doutorado, tal, vão usar o ciclo como ferramenta de análise de várias coisas, né? E eles dão um pau no circo-teatro, né? E aí eles começam a falar sobre o circo-teatro como algo, várias coisas aí. Eles começam a falar do circo-teatro como algo de uma produção de circo pobre. Quem lê 10 páginas do meu livro do Benjamin sabe que, né, isso é uma grande bobagem. Mas eles também falavam que o circo-teatro... Aí começa a fazer a história do circo-teatro, mas o circo-teatro que eles estão vendo em 1970. Aí vários deles vão teorizando sobre o circo-teatro. Gente, mas é um circo-teatro do Sudeste Maravilha. Eles vão descrevendo o circo-teatro do Sudeste Maravilha equivocadamente, mas vamos supor que seja isso. Eles vão descrevendo o circo-teatro do Nordeste, do Sudeste Maravilha, do Sul-Sudeste Maravilha, mas principalmente do Sudeste, que só está nos circos de periferia, que só está nos circos pobres, que os circos de periferia que incorporaram o circo-teatro incorporaram pessoas que eram da zona rural. Imagina, Ana, quem conhece minimamente circo-teatro sabe que isso é uma grande bobagem. Então, mas eles colocam isso. O problema é que quem está fazendo pesquisa em Manaus, quem está fazendo pesquisa em Belém, em João Pessoa, usa estas pessoas, estas referências como sendo deles. Então, usa a referência do Mañana, as várias referências, como foram as únicas produções feitas acadêmicas, é a verdade. Então, eles usam como modelo essa elaboração para o circo-teatro, para o tipo de circo, e aí vão falar do Nordeste e usam essas referências. Isso se chama colonização. Nós também temos que nos decolonizar, porque nós também falamos do mal dos palhaços nordestinos, nortistas. Eles podem fazer coisas que eu não gosto, eles podem fazer coisas que a gente tem que discutir a presença do machismo e não sei o quê, sim. Mas eu não posso dizer que os nossos palhaços do Sul-Sudeste Maravilha são melhores que eles. Eu tenho que fazer uma pesquisa muito mais ampla do que significa eles nos territórios deles. O debate está em outro lugar. E nós temos que disputar essa produção também, mas não numa disputa de dizer que nós somos melhores, uma disputa de oferecer outro olhar, outra visibilidade, modos outros de fazer. Então, esse problema da questão dessas produções acadêmicas que servem de modelo para todo o Brasil, para qualquer lugar. Então, uma das coisas que eu mais... Então, por exemplo, se você pega a história da família da Maria Gomide, que está aqui, né? E vai fazer os cruzamentos, e é uma história do pai, do avô recente, não estou falando nem do meu bisavô. Se você for fazer a história da família dela, avô, pai, eles, e os cruzamentos de uma multidão de fazeres e práticas, você tem 90% das pessoas do Sul-Sudeste Maravilha que não conhecem. Então, nós não podemos ser carimbo, marca
para as pessoas conhecerem as suas histórias, as suas produções artísticas em outros lugares. E mesmo os corpos de artistas do Sul-Sudeste cruzam, são transversalizados, cruzados, atravessados por uma multidão de práticas e de fazeres artísticos. Por milhões, eles são herdeiros de milhões de homens, mulheres e crianças que já fizeram. Isso se chama uma produção coletiva do saber, né? Então, veja, não precisa se sentir na sombra porque você não é um circense. Disputa, porque isso é uma disputa de memória. Hermínia, eu fico pensando que essa disputa de memória, desse exemplo aí, né, que o amigo trouxe de ser palhaço e não ser circense, pode ser da própria ideia de ser palhaço e ser circense, né? De entender o palhaço como uma linguagem que não precisa construir outras técnicas, né? E é isso, Iago, e é uma coisa assim, é isso que você falou, porque é uma coisa assim, nós vamos ver aqui, eu vou mostrar algumas coisas, vou falar sobre história também, porque eu estou falando de história. História não é uma coisa que foi feita antigamente, né? História, nós estamos produzindo uma história aqui. Imagina que a gente imaginou que ia estar produzindo essa história juntos, juntas, fazendo um curso no virtual, deste jeito, com 29 pessoas. Nunca. Isso é fazer história. Né? O tempo inteiro somos produtores de história. E a gente é responsável por aquilo que a gente produz. Já dizia o Pequeno Príncipe, né? Tu te torna responsável. Mas, Iago, é isso que você falou. Porque tem uma questão, Iago, que quando eu falo de disputa de memória, memória é uma coisa que vai sendo produzida o tempo inteiro, né? Então, você tem isso que eu falei do Rambo, é uma disputa de memória que os americanos fazem até hoje, inclusive na produção artística, inclusive tudo, né? Mas tem uma questão, Iago, que a gente vai falar mais na próxima aula, que é o seguinte: o palhaço não nasceu na lona. Aliás, o circo não nasceu na lona. Sinto muito informar vocês que o circo não nasceu na lona. Certo? Que é o ícone do circo, é a lona. Tudo bem, pode ser, eu não acho, mas pode ser, não tem problema. Né? Eu acho que usar o circo de lona como uma forma, inclusive, de chamar público pela magia, eu acho legal. Né? Mas o palhaço não nasceu naquilo que se chamou, a partir do final do século XVIII, de espetáculo circense. Ele já existia antes, Iago. Só que olha só o que acontece. Existia comicidade de todas as formas, em todos os lugares. A comicidade sempre existiu. Shakespeare já fazia personagens que ele nem gostava, mas já fazia personagens que eram personagens trickster, né, que eles chamavam, gozador, leve ou irresponsável, ou brincalhão, etc., né, de clown, na língua inglesa. Certo? Quando você tem a construção do espetáculo circense, você já tem personagens meio que traduzidas de clown para pagliacci, palhaço, certo? Eles não nascem no espetáculo que vai se chamar circense. Só que, Iago, nos últimos 200 anos, há uma produção de memória histórica do palhaço no circo, na itinerância. Entendeu? E aí, sim, é a partir das escolas de circo, mas eu não estou falando só a escola de circo ocidental, porque a primeira, de fato, é na antiga União Soviética, na Rússia, que foi fundada em 1927. Então, essa fundação dessa escola, em 1927, é o maior burburinho entre os circenses. Não tinha televisão, não tinha celular, não tinha rádio,
Não tinha, no máximo se tinha telégrafo. Né? Mas é impressionante a capacidade de comunicação do circo itinerante durante o século XIX e boa parte do XX. É impressionante. Acontecia um acidente em algum lugar, pouco tempo depois já estavam sabendo. Então, há um frisson, um burburinho entre os circenses itinerantes, os chamados tradicionais, entre os circenses itinerantes, olha, abriram uma escola de circo fora do grupo familiar circense, fora da lona. Certo? E isso criou-se um frisson que tem na década de 20, aqui no Brasil, se fez a Federação Circense do Brasil, em São Paulo. E tudo que São Paulo e Rio de Janeiro é Brasil, né? Sabe essa coisa? Porque tudo que é bom em São Paulo e Rio é do Brasil, né? Esse é um processo de decolonização. Precisamos pensar nisso, né? Mas em São Paulo havia a Federação Circense do Brasil, imagina, olha, que publicava mensalmente um boletim da Federação Circense do Brasil, e que dava conta de falar do circense. Tinha um cronista da família Martinelli que escreve dizendo, já tendo problema naquela época, dizendo que não era desse jeito ainda, mas já dizia que os pais já não estavam mais ensinando seus filhos, as famílias já não estavam mais ensinando seus filhos. Então, a solução para ele era a fundação, era construir uma escola de circo para se aprender as artes e as letras, que era e foi a proposta da Rússia. Mas sinto muito, gente, não era para mortais que nem vocês, a escola que estava sendo pensada, era para imortais que nem eu, porque eu sou filha de imortais. Eu sou a 4ª geração circense no Brasil. Quantos foram? Nenhum. A Academia Peolim das Artes Circenses e a Escola Nacional de Circo, as duas foram pensadas como processo formativo para filhos de gente de circo. Quantos filhos de gente de circo fez a Escola Nacional de Circo? Enche uma mão, Ana? Acho que não enche uma mão, né? Não tem, é outro processo, né? Mas esse é um debate importante. Mas aí, essa disputa, Iago, da questão dessa produção de memória de quase 200 anos de produção desse artista, desse personagem, esse é um vespeiro, né? Não vou querer entrar nesse vespeiro. Eu acho que é um personagem, mas não vou discutir isso, tá? Tudo bem, eu sou historiadora. Desse artista que faz palhaço, quase 200 anos há uma produção de memória que é sob a lona. Mesmo na escola russa, muitos dos artistas que vão se formando, e autores teatrais, como, agora esqueci o nome dele, mas ele é muito importante, o Mário Bolognese vai falar isso para vocês, trabalhava nos circos itinerantes, montando peças teatrais. Tal. Então, a ideia do palhaço, que nem a lona, dificilmente você consegue discutir hoje com alguém que eu falo assim, o circo não nasceu na lona. O circo nasceu na rua, o circo nasceu dos teatros, o circo nasceu dos teatros de cabaré, a variedades, a vaudevilles, a music hall. O circo nasceu desta mistura, uma grande misturada, muito gostosa, muito legal. Então, quando você vai disputar memória, você tem que ter isso, que você, a partir das escolas de circo, desde 27, depois 70, 80, você está produzindo. E é isso que é diferente
o modo de organização do trabalho e os processos formativos das pessoas, dos meninos e meninas, homens, mulheres e crianças que se formaram nas escolas de circo, em vários circo social, é que eles são novos sujeitos históricos. Se você pega a diferença pela estética, você cai numa forma única de dizer o que é. Veja, por isso que eu trabalho com todas essas questões, porque todas essas questões questionam dois únicos modos de definir o que é a produção da linguagem circense, ou tradicional ou contemporâneo. Você não sabe que parte do seu corpo você é ator, circense, palhaço. Está segmentalizado, está sedimentado. Os editais excluíram esses corpos, multidão, cada vez mais. E as pessoas ficam em dúvida: eu sou o quê? Você é tudo isso, que importa? Você é tudo isso. Eu sou alguém que vai no meu território produzir espetáculo, palhaça, não sei o quê, não sei o quê. Você é de circo? Não sei. O que você acha? Você é de circo? Eu é que pergunto. Quem vai fazer sentido é você. É difícil, por exemplo, assim, é claro que tem uma coisa que você domina uma técnica, uma única técnica, vamos supor, e eu não estou falando de palhaço, jogar bolinha no coisa, né? E aí você fala assim, não, alguém fala, não, ele não é circense. Por isso a dificuldade dos nossos debates dos processos de escolas de circo no Brasil, que vários dos ditos que vieram tradicionais, que têm as escolas de circo, não queriam considerar o semáforo como artista, ou a rua como artista, ou a praça como artista. Então, no momento que você olha para isso e diferencia no sentido da desigualdade, você cria marcas, você cria carimbos que não explicam nada da multidão que são os corpos de vocês. Cada artista, todos nós somos multidões. E aí vocês que estão na rua, vocês têm uma caixa de ferramenta de produção dos encontros a cada dia, a cada rua, a cada praça. São encontros iguais e diferentes. São encontros nos quais você utiliza da caixa de ferramenta das coisas que você já sabe, mas tem coisas que você aprende e joga na sua caixa de ferramenta. São afecções. Por isso que eu não trabalho com tradicional e contemporâneo. Eles não me dizem nada, porque os professores de escola de circo, principalmente na Academia Piolim das Artes e Ciências, na Escola Nacional e vários outros processos formativos, mas eu estou começando dos primeiros que a gente conhece. Eles tiveram que se reinventar, eles eram do chamado circo tradicional, eles eram da geração do meu pai. Eles tiveram que se reinventar, eles não eram mais iguais ao que eles eram dentro da lona. Os processos formativos, do modo de organização do trabalho, processo de formação e aprendizagem da lona, é uma coisa. Para a escola, eles têm que se reinventar. Mesmo, né, Títio, que o discurso deles o tempo inteiro é que eles são tradicionais, representativos, mas o cotidiano deles, eles têm que se reinventar. Não é mais o grupo, não é mais o grupo de crianças que eles vão ensinar, não é mais aquele cotidiano de dormir e acordar, e todos os processos de observação, todas as metodologia pedagógica. Na escola, tem horário para começar e acabar. O aluno, a aluna sai da escola e volta para a família, que são outros processos formativos, outros processos sociais. E a invenção, a diversidade desses professores,
junto com esses sujeitos históricos formados pelas escolas, ocupam espaços do urbano que o meu pai não ocupava. Eles inventam espaços no urbano porque eles carregam também todo o território que eles trabalham, toda a militância política, todo o envolvimento com o urbano. O meu pai tinha isso durante um mês na praça, e ele ia embora. Os novos sujeitos históricos estão na capilaridade do urbano. E se reinventaram, e se produziram só como palhaços. Só que, Iago, tem uma questão que eu acho que a gente vai ter que estudar. E eu acho que a proposta da SLI, para mim, é interessante por causa disso. O palhaço e a palhaça têm que ter diversidade de produção artística. Pelo menos para aprender. Se vai usar ou não, então é a música, é a dança, é a produção, é a gestão da sua produção, é o figurino, entendeu? Ser palhaço é diferente de alguém que vai fazer um salto mortal. O nível de exigência de produção artística é muito grande. Eu acho, hein, gente, porque eu não sou palhaço. Tá? Só para encerrar agora. Mas tem uma coisa perigosa e importante que a gente começou a falar, e eu vou encerrar com essa fala, porque vocês falaram vários pontos aqui que está escrito. Eu estou tentando fazer um checklist do que vocês falaram. Tá? Eu tiquei algumas coisas aqui na memória. Tem uma coisa assim que, quando se começa uma segunda fase da escola, há um processo histórico, e eu sugiro que vocês leiam o dissertação de mestrado no doutorado, o doutorado do Dani. Dani é meu parceiro do Seu Conteúdo, somos amigos, orientei o mestrado, o doutorado dele e tal. Há sempre uma disputa: quem é que detém o poder de ensinar? Quem é que tem metodologia, pedagogia para ensinar? Volto ao Geraldo naquele dia que eu falei. Ele falou, mas eu não tenho pedagogia, eu não tenho método. Eu me senti uma idiota. Por quê? Porque, para mim, eu estava tomando de barato que era um tema, entendeu? Que era um tema assim. O que eu fiz com ele? Eu atrasei a mesa, sentei com ele e falei, Geraldo, as pessoas te convenceram a dizer que você não tinha método, que vocês não tinham. Vocês formam 300 anos de artista e era aleatório, sem metodologia nenhuma, sem processo pedagógico nenhum. Como é que alguém pode acreditar nisso? Porque esses nomes foram incorporados por um discurso dito científico, acadêmico, escolar, formal, que diz que motorista de ônibus não tem método, não é pedagógico. Pode ter uma quantidade menor do que um professor de escola de circo, mas como assim ele não tem? Ele para em cada ponto, ele sabe de quem vai pegar, se relaciona, faz o circuito, faz não sei o quê, faz não sei o quê, não sei o quê. Como assim? Então, isso daí é para uma elite, quem que tem metodologia, quem tem pedagogia. Então, há uma disputa muito grande e os circenses acreditaram. E vários circenses ainda acreditam que eles não têm pedagogia, que eles não têm método para ensinar, que eles não são científicos. Foi um dos motivos grandes que muitos circenses, na década de 50, parou com o circo para suas famílias, seus filhos estudarem numa escola formal, formal com muitas aspas, porque a importância da época era ter diploma.
Então, isso eu disputei memória no meu mestrado. Isso eu disputei memória no doutorado. É isso que eu disputo. Eu digo, o circo de lona era uma escola única e permanente. É ainda, mais ou menos, conversamos muito, vamos conversar bastante, mas ele ainda é um lugar de processos de formações diferenciados, em graus diferentes, mas ele ainda é. Então, quando eu falo da Academia Piolim e falo da Escola Nacional de Circo, eu falo escolas de circo fora da lona, porque a lona foi a primeira escola de circo. Essas memórias eu quero disputar.